Salve mutantes, estamos aqui para mais um podcast mutante, mais um com uma pessoa especial. Esses primeiros é sempre assim, né? Bom, tudo bem, mas antes da gente começar, vou te falar dos nossos apoiadores, que são os caras que fazem isso tudo acontecer. Muito bem, vou começar com o Barco Noiva do Caí, ali no Rio Guaíba, aqui em Porto Alegre, Lago Guaíba, sei lá eu como é que chamam, mas enfim, vai lá dar um passeio. Os caras têm várias rotas para as pontes, para as ilhas, para a Zona Sul, Ilha do Presídio, enfim. E se tu for inscrito aqui do canal, Podcast Mutante, tem uma dica para te dar. A gente vai distribuir alguns ingressos gratuitos para os inscritos aqui do canal. Então se tu tiver a fim de dar uma banda lá na faixa, te inscreve aí no canal e vai dar uma banda lá, que de repente tu pode ganhar um ingresso para dar uma banda e conhecer a Ilha do Presídio, as ilhas aqui, a Zona Sul, enfim. Tem até umas viagens que é uns shows ao vivo de rock para baixo das pontes, por aí, bem legal. Bom, outro que nos ajuda aqui é o site Aulas de Negócios. Todos os links a gente está colocando aqui embaixo. Aulas de Negócios é o seguinte, cara, tu quer aprender sobre negócios ou tu quer empreender? Dá uma olhada lá, visita o site aulasdenegócio.com, aulas de negócios no plural, aulas de negócios, visita o site lá, aulasdenegócios.com.br, certo? Muito bem, outro parceiro nosso, modatogms.com, é quem ajuda a gente a filmar, editar e fazer tudo isso aqui. Além disso, a radiomutante.com, que é a nossa base, da onde a gente saiu. Quem mais que a gente tem aqui? Berega Shop, vou colocar o link aqui embaixo. Esses gadgets que vocês estão vendo aqui, esses apoiadores de celular, luminária, caixinha de som, fone de ouvido, tudo isso quem nos traz, quem nos distribui aqui é a Berega Shop. Tá aqui embaixo o link, clica lá e dá uma olhadinha se tiver alguma coisa que te interesse. Muito bem. Bom, vamos nessa então, vamos bater um papo. Hoje eu tô aqui com a Brenda para trocar uma ideia forte sobre alguns assuntos leves, certo? Tudo bom, Bé? Tudo bem. Muito bem. A gente está conversando aqui no Podcast Mutante nos últimos dias sobre relações humanas, relacionamentos interpessoais, certo? Uhum. E eu trouxe pessoas aqui de outros lugares do Brasil, de outros lugares, inclusive de outros países, que vivem em outros países. E agora tô trazendo outras pessoas para ter um outro ponto de vista. E eu queria um ponto de vista teu, de um recorte teu, porque tu é de uma geração mais recente do que a minha ou do que outras pessoas que estiveram aqui. Sim. E aí eu queria um recorte de uma geração um pouco mais recente do que a nossa. Geração Z, né? Millennials. Eu nem sei, eu Também não sou não muito sei bom muito, com essas nomenclaturas, mas enfim. E queria saber o que tu tá achando, o que tu tá percebendo, a tua percepção desses últimos 20 anos aí, se a gente fizer um recorte assim. Eu acho que, tipo, relação interpessoal é o que a gente tem com as pessoas que não são perto da gente, né? Então, familiares, né? Pois é, tu sabe que isso foi uma discussão que a gente... É uma discussão que a gente tem aqui no podcast. Eu acho que relações pessoais são aquelas relações mais próximas. Um tio, amigo. E relações interpessoais são aquelas mais distantes. O cobrador no ônibus, a tia da padaria, enfim. Eu tenho essa ideia, mas outras pessoas já vieram aqui, já argumentaram, me explicaram outros pontos de vista. Uhum. Não sei qual deles é o teu, mas enfim, de modo geral, tô falando dessas relações mais superficiais. Pra mim é isso. Relação pessoal, pra mim, é essas pessoas. É o cara da farmácia, o cara da padaria. Por mais que a gente conheça, ou teu colega de serviço e tal, a gente não tem esse convívio de amizade, né? E pra mim, relação interpessoal é tu tratar as pessoas com educação e respeito que tu gostaria que tratassem a ti, né? Uhum. E deu, sabe? Tipo assim, eu acho que em relação interpessoal é meio que tu pode ser amigo daquela pessoa, tipo teu vizinho, Tá. mas se acontecer alguma coisa com aquela pessoa, tu não vai ser tão afetado se algo acontecer com ela, entendeu? Diferente se acontecer alguma coisa com teu amigo. Entendo. Sabe? Tipo, Entendo. se teu vizinho morrer, tu vai ficar, que ruim O e teu tal. vizinho mas... pode ser próximo fisicamente, mas não quer dizer que ele seja próximo em importância, emocionalmente, sabe, empiricamente, isso, pra mim, né? interpessoal é tipo isso. Tipo, meu vizinho, por exemplo, ele pega meus negócios de Sedex, a gente se fala, a gente, né? Gente boa. Meu pai considera ele amigo, eu já não considero ele amigo, eu considero uma relação interpessoal. Ok. Porque eu me dou com ele e tudo mais.
se acontecer alguma coisa com ele, eu vou ficar, que merda e tal. Mas não vai ser tipo, ai meu Deus do céu, que nem um amigo meu aconteceria, né? Então, pra mim, relação interpessoal é meio que isso. Quando eu vou no mercado lá no Davi, lá do meu bairro, eu conheço o padeiro, que já me dá super bem e tal, eu falo com ele, mas Legal. se eu for um dia lá e, o padeiro foi pra rua, eu vou ficar tipo, que merda, mas tipo... Sim, tá, compreendo. Né? Ok? Pra mim, relação interpessoal é meio que isso. É certo. Tu tratar as pessoas, tu ter um certo nível de amizade, mas tu não ter essa intimidade ao ponto de tu ficar em luto porque aconteceu alguma coisa com essa pessoa, tu sentir algo de fato por essa pessoa. Acho que relação interpessoal é meio que isso. E o que tu acha? Tu acha que nesses últimos 20 anos, assim, essas relações interpessoais, elas vêm se transformando, elas vêm mudando, elas vêm sendo muito afetadas? Eu acho que sim. Eu acho que hoje em dia tem mais relações interpessoais do que antigamente. Antigamente, tipo, as pessoas tinham menos relações interpessoais do que hoje em dia. Antigamente, tipo, o vizinho era amigo, realmente. O volume das relações interpessoais aumentou. Isso. Mas o volume de relações pessoais diminuiu. Isso. Dá pra gente fazer essa matemática, eu acho que é assim. Isso. Tipo, por exemplo, no ensino médio, eu demorei um tempo pra perceber que os meus amigos no ensino médio eram colegas e não amigos. Entendo. Porque logo eu tinha, tipo, meus amigos, mas daí eu, uma vez, né, eu parei pra pensar e, tipo assim, eles nunca vieram na minha casa, eu não conheço os familiares deles, eles não são meus amigos, eles são colegas de classe. Entendi. Então, tipo, isso pra mim era uma relação interpessoal. Certo. Porque por mais que eu gostasse muito deles e, tipo assim, era quase o ápice do meu dia estar junto com eles no ensino médio, eles não eram meus amigos, eles eram uma relação interpessoal, porque eu só convivia com eles ali no colégio. E antigamente não tinha muito isso. Acho que antigamente as pessoas tinham mais esse convívio com os amigos da escola, por exemplo. De sair da escola e ir no cinema, e ir um na casa do outro. Tu acha que as pessoas tinham mais amigos antigamente do que hoje? Eu acho que sim. Porque hoje em dia tem os amigos virtuais, mas eu também acho que muitos dos amigos virtuais são amigos interpessoais. Certo. Eu acho que tu deixa de ser amigo interpessoal quando tu convida aquela pessoa pra intimidade da tua vida. Entendi. Entendeu? Perfeito. Ótima analogia, adorei a analogia. Tipo, fora disso, ela é interpessoal. Ela não... Entendi. Sabe? Ela não penetra a intimidade da tua vida. Eu adorei isso, Exatamente. a intimidade da tua vida. Então, que lindo tipo, isso. Hoje em dia, a gente não tem muito isso. A gente não abre muita intimidade da nossa vida pras pessoas. Então, hoje em dia, a maioria das relações que a gente tem é interpessoal. Antigamente, não. Antigamente era muito mais comum. E o que tu acha que levou as pessoas a não abrirem, ou seja, a manterem fechadas mais as relações, se abrirem menos, desenvolverem menos relações íntimas? O que tu acha que levou a essa redução do volume? Eu acho que tem parte a internet, seria um pouco clichê até falar, mas eu acho que em grande parte é a internet nisso, porque tem muito... Eu acho que, sei lá, eu não digo eu porque eu não sou muito exemplo disso, né? Mas 80% das pessoas hoje em dia, a amizade é da internet, né? Não é físico. E as pessoas antigamente se davam com aquele núcleo que tinha ao redor delas. Elas não tinham essa mão pra esticar, pra se dar com as pessoas de longe. Então era mais fácil ter essa coisa pessoal. E hoje em dia não. Hoje em dia uma pessoa que morava em Gramado normalmente se dava com pessoas de Gramado. Não com uma pessoa de São Paulo, do Rio de Janeiro, como hoje em dia. Isso. Então hoje em dia não tem como a gente ter uma relação pessoal porque as pessoas moram muito longe. Entendo. Então, tipo, antigamente era mais fácil ter e era mais comum se ter. Hoje em dia, tipo assim, porra, o pessoal mora lá no Quinto dos Infernos, tipo, como é que tu vai ter, né? Entendi. É só o dia que aquela pessoa E é melhor que tu te dê com aquele cara lá no Quinto dos Infernos de uma maneira interpessoal, que seja pela internet, do que não te dê. Exatamente. Eu acho, porque, tipo assim, a quantidade de... Como é que eu posso dizer? Não é conteúdo. Informação, talvez? Talvez informação que tu pode aprender, coisas novas e que aquela pessoa pode agregar na tua vida. Entendi. É muito mais do que na época que tu só podia se dar com as pessoas que moravam em Gramado. Porque as pessoas que moravam em Gramado só conheciam coisas de Gramado. Entendi, agora, claro. Tu se dando com uma pessoa que conhece São Paulo, tu conhece outras coisas. A oferta de informação aumenta muito, né? Então, tipo, eu acho muito melhor tu ter várias pessoas interpessoais do que só aquele núcleo pessoal ali. Porque tu aprende, tu conhece, tu explora o mundo muito mais do que tu só ter aquele mundinho fechado.
Tu acha que a gente tá indo para algum lugar bom nessas relações interpessoais, ou tu acha que a gente ainda tá aprendendo? É muito recente isso. Porque basicamente a gente tá falando que a internet fez essa mudança, né, de nível, esse escalonamento de comunicação, de informação, de possibilidades. Tá, mas a internet tem o quê? 20 anos. Máximo 30. Né? Máximo 30 anos, né? E aí isso a gente está contabilizando a internet desde o seu início. Então, sim, se a gente botar uma coisa de acesso mesmo, a gente deve ter o quê? 10 anos, se tiver isso. 16 no máximo, do máximo. Então eu te pergunto, tu acha que a gente ainda está aprendendo a se desenvolver, a se relacionar dessa forma, ou a gente já achou um jeito de fazer e já é mais ou menos assim como tá? Eu acho que atualmente a gente está aprendendo limites. A gente aprendeu a usar e como funciona. E agora a gente tá aprendendo os limites. Porque é que nem aquele lance do cancelamento. Sim. A pessoa faz alguma coisa e tu cancela a pessoa. No início era tipo, é ótimo. E hoje em dia as pessoas percebem que tipo, não, peraí, não é tão ótimo fazer isso. Entendi. Então eu acho que hoje em dia a gente tá naquele nível de aprender os limites que a gente deveria pôr pra essas coisas da internet. Os limites que a gente deveria pôr da gente se expor, da gente compartilhar certas coisas. Mas a gente só tá aprendendo isso com as coisas acontecendo, né? Exatamente, com erro, que é o que o ser humano aprende, né? O ser humano só aprende com erro, basicamente, né? O ser humano não aprende... É aquele legítimo lance do pai, né? Eu quero te ensinar sem dor, porque senão tu vai aprender com dor. Não existe isso. A pessoa basicamente só vai aprender com dor. A pessoa... O ser humano, ou ele aprende com dor, ou ele vai sempre ficar achando que os outros estão errados, ou alguma coisa do tipo. Então eu acho que a gente só vai aprender cometendo esses erros. E a internet é a mesma coisa, entendeu? Boa. Entendi. Acho também que a gente tá aprendendo. Não sei se a gente tá aprendendo os limites, mas eu acho que a gente tá aprendendo, sim. Acho que é muito cedo ainda. Exatamente, acho que é cedo também. É cedo, né? Mas, de modo geral, o que eu percebo é que tem e a gente fala aqui no podcast, por isso que eu vou trazer esse tema, que uma coisa é a relação de sapiens com sapiens, tá? E a outra coisa é a relação dos sapiens com o planeta. Isso me parece, e em algumas conversas que eu já tive aqui, isso parece que está um pouco complicado. Queria o teu ponto de vista em relação a isso. Como o sapiens está se relacionando com o planeta? Não existe, né? Pra mim não existe Como essa assim relação. Não existe relação. Pra mim, o sapiens deixou de ter essa comunicação com a natureza. Ele já seguiu um rumo. Eu tava falando ontem com a minha mãe sobre isso. Que eu tava vendo um podcast anterior que o outro convidado comentava que as pessoas às vezes têm esperança na humanidade porque vê alguém cometendo uma coisa boa. Sim. E daí tu fica tipo, tem esperança na humanidade porque o fulano fez alguma coisa boa. Sim. Pra mim isso é um desvio comportamental da humanidade. Aquele comportamento bom. Porque o padrão do ser humano não é ter um comportamento bom. Entendi, sim. Entendeu? Sim, então, sim, pra mim, sim. Hoje em dia, e daí eu concordo contigo, porque eu não tenho esperança nenhuma na humanidade. As pessoas falam, daqui uns anos... Ó, viu? Tem mais alguém que não concorda. Não sou só eu, exatamente. Viu? E eu sou bem mais nova, então, tipo, não é coisa de idade. Não vai rolar. Não vai rolar. Eu acho que essas pessoas que saem que fazem a coisa diferente, sim, são desvios de comportamento. Porque a maioria, o padrão, se tu for botar numa tabela, é o ruim. Se a gente pensar, o natural do ser humano é ser ruim. Exatamente. O natural do ser humano é destruir as coisas e... Não é destruir a palavra, usei a palavra errada. Eu não vou lembrar a palavra. É usar até não ter mais. E tem uma palavra pra isso. Não é consumir. É tu usar aquele recurso até aquele recurso não ter mais e acabar, sabe? Tem uma palavra pra isso. Isso é verdade. O ser humano faz isso. Fala muito isso em relação ao petróleo. Que também. Se fica se fazendo, vai acabar o petróleo e aí tu sugou tudo, tu usou tudo que tinha, tu extraiu tudo que tinha de bom. Tem uma palavra específica pra isso, né? O ser humano é assim. O ser humano é uma espécie que vai pegar uma coisa específica, vai descobrir uma coisa nova específica. É meio parasita, assim? Exatamente. Pra mim, o ser humano é um parasita. O ser humano não é uma espécie... O ser humano é um parasita. Exatamente. Eu fico tipo assim, cara, eu não trato o ser humano como uma espécie... Parasita da Terra? Exatamente, sabe? Parasita Tanto que às vezes eu acredito... E tem aqueles papos que a gente fica, tipo, viajando na maionese e tal. Sim. Eu acredito que o ser humano seja uma espécie que
talvez tenham vindo de outros lugares. E que ele não seja, sabe aquele filme, porque o ET vem e daí pega a Terra e destrói a Terra, os seres humanos são os inocentes que Não, a gente é o cara que destrói. Esse destrói já tá acontecendo. Foi a gente que invadiu o planeta e a gente que tá destruindo. Não é o cara que tá vindo destruir, entendeu? Pra mim a gente é isso. Porque a gente é a única espécie, e de toda essa evolução a gente realmente foi a única espécie que destruiu. E a gente só faz as coisas pra nós mesmos, e daí tem mas o fulano... Sim, o desvio comportamental. A gente só destrói, a gente só suga, a gente só vai fazer até o acabar, e daí vai ter os que vão cair fora pra fazer a mesma coisa no outro planeta, e assim por diante, porque a gente é parasita. A gente não é uma espécie pra viver em... Como é que é o nome da palavra também? Harmonia? Harmonia. A gente não é uma espécie harmônica. Então, tipo, eu não acredito que daqui 100 anos, porque né? Sim. Vai viver uma utopia e as pessoas vão viver em paz, não sei o quê. Porque mesmo se acontecesse um apocalipse e acabasse tudo de tecnologia, as pessoas tivessem que começar do zero, as pessoas começariam do zero e iam acabar no mesmo ponto. Com guerra e com exploração, acho que era a palavra que eu tava procurando naquela hora. Com exploração e sabe, tipo, as pessoas vão acabar no mesmo ponto sempre. Porque a nossa espécie é assim. Mas tu acha que... E aí eu vou correr pro Rousseau, vou pedir a ajuda do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, filósofo, para quem quiser saber um pouco mais. Não existe a possibilidade da gente... Não, eu entendi que naturalmente a gente é ruim. Vamos pensar assim, vamos atorar, vamos falar grosso modo, facão, para ficar mais fácil. A gente é naturalmente ruim, tá? E aí quando a gente desenvolve a tal da consciência, que é isso que me parece que é o desvio comportamental, aqueles caras que são bons são aqueles caras que tiveram que bater uma crise de consciência, tá? Mas ele é 1% dos 99% que acham que são ruins, então. A consciência não pode, de repente, desviar esse caminho, mudar esse trajeto natural que a gente está percebendo? Então, ontem eu tava falando sobre isso e eu tava pensando assim, se a sociedade fosse um corpo, e essa célula que se multiplicasse diferente. Certo. Fosse essas pessoas, esse desvio comportamental. Né? As pessoas boas, né? Ok. Começasse a se multiplicar, no corpo seria considerado um câncer. Verdade. Porque são células mutantes. Exato. Um câncer, o que ela faz no corpo? Ela mata o resto do organismo. Porque ela vai crescendo. Porque ela é diferente daquele ambiente. Certo. Então, pra mim, eu acho que as pessoas que pensam diferente, acaba acontecendo isso. Eu acho que acaba acontecendo, em termos daí de sociedade, guerras ou confrontos diretos, porque acaba acontecendo um abismo social desse pensamento diferente um do outro. E daí acaba acontecendo esse confronto e acaba, tipo, ruindo tudo, porque não tem essa estabilidade de todo ser humano pensar igual. Entendo. Porque daí teve aquele desvio comportamental, e daí vem o cara com desvio, começa a multiplicar, e daí os outros vêm, se batem e tipo... E a gente não poderia pensar isso no sentido inverso, que de repente nós somos uma espécie doente e nós estamos tomados por uma coisa que não é legal, e de repente essa consciência, esse outro vírus pequeno que a gente está colocando, ele venha para se multiplicar e para melhorar a situação. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente pegar bonitinho, né, no imaginário coletivo bonitinho, a gente já viveu em paz em algum momento, né? Com os bichos, enfim, mesmo que fosse os dinossauros, não me interessa o que seja, mas eu acho que em algum momento a gente já agrediu menos. Superaquecimento por causa da fumaça do vulcão que tapou o sol e tal, tudo bem, mas foi natural, não foi antrópico. Que é isso que eu falava aqui com um amigo. O antrópico é quando o ser humano mete a mão. Sim. E eu acho que a partir do momento que o ser humano meteu a mão, e isso a gente pode voltar lá na Revolução Industrial, enfim, a partir do momento que o ser humano meteu a mão, começou a botar essa célula ruim. E aí a gente foi ficando ruim. Foi tomando, e hoje a gente está doente. E hoje me parece que a gente está no hospital. Eu, como não acredito na humanidade, acho que a gente vai morrer. Mas o meu questionamento é, será que esses diferentes, esses atípicos, esse comportamento atípico, não pode ser daqui um pouco um outro tipo de vírus, um tipo de vacina que a gente está botando, um remédio que a gente está botando no organismo,
e tentando fazer com que isso se multiplique, e aí eu corro pro câncer de novo. Se eu não me engano, é assim o câncer também, né? A gente tenta combater o câncer jogando outros lá dentro para ver se esses outros melhoram e destrói os ruins, enfim. É que daí eu parto pro princípio do lance de ter esperança ou não, né? Que antes de tudo isso acontecer, de tecnologia, revolução industrial, etc., lá na época que só existia o carinha com a fazenda lá, e depois o vizinho dele, a tantos quilômetros de distância, existia o carinha também, já existia brigas, já existia esse confronto e essa destruição, porque na época não era algo impactante ao ponto de ter dados e etc. Mas naquela época já existia, tipo, eu quero um pouco mais de terra, então eu vou simplesmente... Mas aí eles se destruíam entre eles, né? Não destruíam o planeta. Mas já era um comportamento da nossa espécie, sim, eu acho que a nossa espécie, naturalmente, ela é bélica. Ela é... Eu concordo plenamente contigo, a gente nasce ruim. Eu acho que o que nos torna bom é a consciência. Sim. Então é nesse sentido que eu penso, se a consciência não pode ser essa vacina, esse remedinho, porque daqui a pouco a gente tem mais gente com consciência do que gente sem consciência. Num dado momento, sei lá, se isso vai ser possível algum dia. Se a gente tivesse tempo, talvez. Talvez se a gente tivesse tempo. Eu não acho que a gente vai ter tempo. Tu acha que não vai dar tempo da gente fazer esse pensamento? Para todo mundo ter consciência, para todo mundo assumir a consciência disso. E eu não acho que todo mundo que vai ter consciência vai ter a responsabilidade de assumir o lado bom da consciência, vamos dizer assim. Porque, tipo, às vezes a gente pode ter a consciência de algo e simplesmente não fazer nada com ela. Tu acha que ser bom pode ser meio feio? A pessoa pode ter meio que vergonha de ser boa? Tipo isso? Eu acho que tem gente que tem vergonha de fazer a coisa certa. De agir certo, sabe? A gente vê isso, pelo menos, por exemplo, na política do Brasil. Que a gente sabe que, pelo menos a gente tem costume de falar, que todo mundo que entra lá no parlamento acaba sendo corrompido. Como é que um cara que tem consciência de fazer algo certo, de ser um cara bom, né, entra lá dentro e é corrompido? Se ele tem consciência que ele é um evoluído, ele entra lá dentro e ele é corrompido e ele faz coisas ruins. E tu acha que alguém com consciência e evoluído entraria no universo político? Se a pessoa tem consciência, a pessoa tentaria arrumar isso, né? Porque o que a gente tá, tipo assim, eu acho, né? O que a gente tá comentando é que as pessoas com consciência tentam arrumar o país. Isso, não o país, né? O mundo de alguma perfeito, forma. Perfeito. Então, tipo... É que eu acho realmente, o que me parece, e aí agora até vestindo um pouco da carapuça do cidadão consciente, né? O que me parece é que a gente não faria isso, sabe? Pessoas como eu pelo menos, vou falar de mim, tá? Que aí eu fico mais confortável. Eu jamais me envolveria com política, eu jamais seria político. Sim, justamente porque eu sei que estando lá, eu posso ajudar menos do que estando aqui. Apesar de parecer, que é o discurso que muitos usam, de que estar lá eu posso ajudar mais pessoas, eu posso alcançar, chegar mais longe e tal. Não é verdade. Não é verdade. O Sapiens ele tem um alcance de até 150 pessoas. Mais do que 150 pessoas não é tu que está alcançando. Sim. É alguém por ti. Então é muito mais real eu ajudar as pessoas desta maneira maluca que eu penso que é a tal da consciência, do que eu tentar me meter num lugar onde eu vou não conseguir fazer nada. É por isso que eu te perguntei, tu acha que um cara com consciência assim, com esse pensamento e tal, ele ia querer se meter na política? É porque a partir do momento que se tivesse muita gente, e daí é isso que eu quero dizer, se multiplicasse a quantidade, porque a gente atual é um número pequeno. Certo. Então a gente não tem força para chegar em lugares muito grandes. Mas a partir do momento que começasse a rolar a evolução e a gente começasse a ter muita gente com consciência, em algum dado momento... Eu também acho, concordo contigo. O que a gente precisa fazer é multiplicar as pessoas com consciência, né? As pessoas começariam a tomar cargos mais importantes, né? Sim. Só que daí eu penso nesse sentido. Já tem várias pessoas que tu vê, eu sigo uma pessoa na internet que tem causas animais e tal,
negócio de política, envolvido com negócio de política, Ok. e ele realmente faz uma certa diferença e tal. Certo. Só que eu fico... Se a gente realmente tivesse consciência, se as pessoas realmente tivessem consciência, como é sim. que elas não entrariam lá dentro e fariam uma diferença de fato, sabe? Sim. Como? Da seguinte maneira, esse cara que defende essas coisas que tu defende, esse cara, em vez de ter 100 mil votos, ele teria 1 milhão de votos. Se as pessoas tivessem consciência. O que parece é que, vamos supor que esse cara tenha tido 50 mil votos de um universo de 8 milhões. Cara, 50 mil de 8 milhões é nada, Sim. né? E quantos votos esse cara que defende essa causa animal teve? Então será que só tem essas 50 mil pessoas que defendem os animais? O resto não tá nem aí pros animais? Essa é a consciência que eu tô emanando. Porque... Outra coisa, e isso é uma questão de maturidade que não ensinam as pessoas. A gente não pode querer tudo. Então não dá para um cara te prometer educação, saúde, segurança, economia. Não vai acontecer tudo, ele não tem como fazer tudo. Então me parece mais racional escolher aquela pessoa que tem uma bandeira e que vai trabalhar por um assunto, por uma coisa, vai representar uma pauta, porque eu acredito que é possível. Tu pode até não conseguir fazer tudo o que tu quer. Sim. Mas tu conseguiu ficar 4 anos falando do mesmo assunto. Levantando a mesma bandeira. Sim, conseguiu arrumar... Né? Alguma coisa tu deve ter conseguido fazer. Sim. Agora com muitos assuntos, e isso que eu penso que é a consciência das pessoas, né? Porque se a gente levar para esse lado político, tu acha que o nosso eleitor aqui é consciente? Não. Tu acha que a gente vota pela gente, pela nossa cidade, pelas nossas coisas, nossos interesses? De modo geral, as pessoas elas votam por aquilo que é importante para elas. Muito bem. Eu várias vezes já vi pessoas nessa situação de ficarem encabuladas de estarem fazendo aquilo que talvez me pareça certo ou pareceu certo para ela naquele momento. Sim. Por que tu acha que as pessoas estão assim? Porque a moda é tirar vantagem? Eu acho que por causa da maioria. Como assim a maioria? Eu acho que o ser humano é muito influenciável pelo que se diz a maioria. E daí, tipo, eu acho que quando tu chega num lugar, sei lá, a maioria usa azul Entendi. e tu gosta de amarelo. Tá. Tu te recusa a usar amarelo porque a maioria usa azul? É. E daí a pessoa chega lá e daí vê todo mundo de azul. E a pessoa fica tipo, não gosto de azul, mas... Não vou, Mas tu não acha que o cara estaria abrindo mão abrindo mão de si mesmo? Eu acho. Não, eu usaria amarelo e Sim. tô nem sim, aí, né? Sim. Mas eu acho que a maioria ainda teria vergonha de usar o amarelo se todo mundo tá usando o azul. E daí por isso que eu digo que até a gente chegar lá no patamar onde o cara simplesmente vai chegar de amarelo, tanto E todo mundo dane-se, de azul sim, e não, sim. vai demorar muito tempo. Entendi. E o planeta não tem todo Perfeito. esse tempo. É, pra gente chegar lá. pô, cara, pá, bicho, tá louco, velho. É exatamente isso que eu penso. É. Não é que eu acho que a gente não chega, a gente pode chegar, mas eu acho que tem não vai dar capacidade, tempo. mas não tem tempo, Isso, é isso aí. Bah, é totalmente isso. Totalmente isso. E tu acha que tem alguma coisa que a gente pode fazer pra ajudar? Eu sou meio sem esperança, né? Então, eu não vejo nada assim. Mas tu é aquele sem esperança que faz a tua parte, né? É, exatamente, eu faço a minha parte. Então, tipo assim, ninguém vai poder dizer lá no juízo final que eu não fiz a minha parte. Entendi. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Entendo. Mas eu não acho que... Tipo, as pessoas têm muita esperança no lance de criança. Ai, porque as crianças hoje em dia, a geração de hoje em dia... Não sei. Eu falava a mesma coisa na minha época, quando eu era criança. De anterior. Eu acho que é botar muita expectativa em cima, sabe? Entendi. Sobrecarregar. E na verdade eu acho que é muito... Por isso que eu acho que cada vez tem mais doenças Tu acha que as crianças de agora estão melhores ou piores do tempo que tu era criança? Em que sentido? Genericamente, melhor ou pior, ponto, só isso. Eu não convivo muito com criança, né? Então, tipo, as duas crianças que eu conheço, na faixa etária de 10 a 13 anos, eu me considerava melhor na época que eu tinha 10, 13 anos.
Mas é porque eu era um desvio, né? Eu não era o padrão. Então, não querendo me achar, né? Mas eu era o desvio, então... Mas eu acho que a gente tá botando muito, a gente bota muita expectativa em cima das novas gerações. Eu acho que esse é um dos motivos também de ter cada vez mais doenças psiquiátricas. Tu acha que também. isso pesa pra eles? Eu senti que pesou muito pra mim. Pesou pra ti? Muitas coisas que teve durante a minha criação. As pessoas esperavam muitas coisas de mim. Tanto os meus familiares quanto a sociedade. E eu acho que isso gera nas crianças de hoje em dia, nas gerações mais novas também. As pessoas esperarem. É tipo assim, vou gastar água, deixa que a próxima geração arruma. Daí chega a próxima geração e tá tipo assim, Entendi. Tô com esse pepino pra resolver. E assim por diante. E daí tu gerar uma expectativa muito grande que a próxima geração resolva aquele problemão que os anteriores fizeram. E assim adiante. E daí eu acho que isso causa todos esses transtornos que a gente tem, não que não tinha antes, obviamente tinha, que não era falado, mas eu acho que causa mais ainda essa pressão de ansiedade, depressão e tudo isso porque a transferência a gente poderia dizer que a transferência de responsabilidade causa um maior índice de problemas. Eu acho, ao meu Porque ver... eu não consigo ver de outra forma essas coisas, né? Eu acho que ao meu ver, assim, né? Ao meu ver, eu acho que é isso, sabe? Porque não é que não existisse, às vezes as pessoas falam, porque não existia depressão, não existia. Existia, é que não era falado, né? Mas eu acho que hoje em dia tem mais pressão psicológica em cima das pessoas do que antigamente por causa disso. Porque é mais pressão pra gente arrumar, é mais pressão pra gente mudar, pra gente ser mais responsável, pra gente ser mais aberto, pra gente ser tudo mais. E daí as crianças agora que vêm atrás de mim é mais ainda. E assim por diante, assim por diante. E daí é tipo, tu exigir demais de um ser humano que é recém, tá tipo assim, descobrindo as coisas, uma responsabilidade que não era nem pra ser dele. E hoje em dia, seguindo o raciocínio que a gente tá tendo desde o início do nosso papo, ele tem muito mais coisa pra descobrir do que a gente tinha antes, né? Exatamente. Que era mais limitada a janela, né? Agora ele tem uma sacada inteira pra olhar, né? Uma vez eu vi num vídeo no YouTube falando que um jornal, que hoje em dia é tipo assim, o que é jornal, né? Mas um jornal de hoje em dia é uma informação tipo assim, é muito mais informação do que uma pessoa tivesse 30 anos lá na década de 20 lá. Sim. Teria durante toda a vida dele. Então, tipo assim, lá nos anos 30, sim, durante a vida inteira dele, ele não teria toda a informação que um jornal que a gente tem hoje em dia tem. Entendi. Então, tipo, o nosso cérebro nem tá preparado pra isso, né? Fisicamente falando, né? Biologicamente falando. Tanta informação. Pois é, falando biologicamente. Eu quero que legal, vou conseguir bater papo contigo sobre isso. Bom, tu em breve vai ser uma biomédica, então posso falar coisas sobre biomedicina e tô falando aqui sobre cérebro, enfim, e pensar, e justamente esse comportamento biológico do indivíduo. É exatamente aí que eu queria chegar no que tu trouxe. Tu acha que biologicamente a gente suporta a carga de informação que a gente está disponibilizando? Não. O nosso cérebro fisicamente não tem capacidade para digerir a quantidade de informação que a gente tem. A gente, tipo, como é que foi que eu li? A gente não evoluiu ainda, o cérebro não evoluiu ainda para ter a quantidade de informação que a gente taca nele. E daí por isso que tá cada vez mais comum transtornos para dormir, ansiedade, principalmente, né? Porque é muita informação pro nosso cérebro, um cérebro que não tá ainda adaptado para esse tipo de coisa. Foi muito rápida a mudança de não ter celular, né? Não ter uma tela jogando informação o tempo todo ali na tua cara. Sim. Pra ter um celular toda hora jogando negócio toda hora ali. E o cérebro não tá ainda atualizado pra isso. Entendi. Ele tá num processo de upgrade, né? Exatamente. Então o cérebro frita com isso. É literalmente o que eu uso pra falar. O cérebro frita pra isso. O cérebro, literalmente, ele ainda tá montando Lego. E daí, do nada, jogaram um negócio ali que tá toda hora tacando troço na cara dele o tempo inteiro. E ele tá tipo assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui?
E daí a gente tá fritando o cérebro ali. Tipo assim, literalmente forçando uma evolução ali a tapa. Porque o nosso cérebro não tá. E isso ajuda a tirar a atenção do ser humano para aquelas coisas básicas como o planeta. Tu deixa de dar atenção pro planeta, dá mais atenção pro telefone, porque tu tem ali na mão, né, no celular. Sim. E daqui um pouco, como tu não deu atenção pro planeta em nenhum momento, acabou o planeta. Exatamente. Mas aí acabou tu também, né? Aí não adianta ter celular, porque tu acabou também, né? Eu acho que a espécie humana em si, desde lá antes do Homo sapiens, a gente sempre foi muito... Como é que chama quando a criança... Quando aparece uma coisa colorida e a criança fica tipo, nossa, chama atenção demais. É distraído, é... Deslumbrado. Deslumbrado. O cérebro humano é muito deslumbrado. Porque a gente tem capacidade de muita coisa. Então, tipo, a gente deslumbra por qualquer coisa. E a gente tendo hoje em dia a tela, Certo. o celular, Certo. né, telas em gerais, coisas em gerais, uma coisa que a gente não tá ainda evoluído pra isso, é muito fácil a gente deixar de prestar atenção nas coisas que a gente realmente deveria estar prestando atenção, entendeu? Então, tipo, era pra gente estar focado em cuidar das coisas e tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo que fosse. Certo. Mas tem uma tela de celular aqui, tem um vídeo de YouTube. Entendi, e daí a gente tá, tipo entendi. assim, opa, porque o nosso cérebro se distrai muito fácil. E daí, imagina daí alguém com TDAH, né, que é o meu caso, então daí pode mais ainda. O que tu faz pra tu conseguir ter atenção? Eu anoto. Só de pensar no negócio já é complicado. É complicado mesmo. Tipo, eu tenho anotado na minha casa inteira, em vários lugares. Tu é aquelas de papelzinho colado pelas paredes tipo pra tudo? É? Papelzinho colado, giz de quadro, anotado as coisas. Celular, alarme. Porque senão... É mesmo, tu é super expressivo assim, é. Uhum. Nossa, Eu cara. digo que eu digo pra mim... Isso já deve ter te trazido algum problema, né? Ah, com certeza. Nossa. Já te trouxe alguma incomodação isso? De esquecer de pagar conta. Isso é incomodação. Puxa vida. Eu só lembrar de pagar conta... putz, já fechou a lotérica. Puxa vida. Entendi. Porque simplesmente eu esqueci. Daí tu vai falar pras pessoas, tipo, como assim? Tem TDAH. Mas mesmo quem não tem, não me parece que esquecer as coisas é uma coisa de outro mundo, né? Então, é normal as pessoas se esquecerem, principalmente no mundo atual, porque tem muita coisa pra distrair. Pois é, voltamos àquela. Né? Voltamos ao lance de distração. Mas é que o TDAH, a gente esquece um pouquinho mais, né? A gente entra num mundo diferente do que os outros. É porque, tipo, uma pessoa normal não vai esquecer de fazer as coisas porque simplesmente foi na área buscar a toalha pra tomar banho. Certo. E daí viu uma planta e ficou tipo, nossa, planta, não, eu vou molhar a planta. E daí foi lá, resolveu molhar a planta, e daí da planta resolveu... E com o TDAH o cara esquece do banho. E com TDAH não, uma pessoa normal vai lá pegar a toalha, e daí tipo, vai entrar. Pode até molhar a planta, mas não vai esquecer. Não, uma pessoa com TDAH vai lá pegar a toalha, aí vai lá molhar a planta, aí vai ver mais alguma coisa do pátio que vai fazer, daí vai entrar de volta pra dentro de casa, vai botar um filme pra ver, vai ver um pedaço do filme, aí 10 horas da noite, o banho! Que loucura, porque, tipo cara. Sabe? Uma pessoa normal não, uma pessoa normal sabe que em algum momento tem banho lá. Como é que tu descobriu que tu tinha? Pra quem não sabe o que é TDAH, é transtorno de déficit... Hiperatividade e déficit de atenção. Isso. Tem vários graus. Isso. Transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Eu Hiperatividade, o cara não para, tá sempre pipocando, é como se tivesse tomado uma bala o tempo todo. E o déficit de atenção é o seguinte, cara, tu não consegue ficar mais que 30 segundos prestando atenção numa coisa. O teu vídeo, se não for muito animal pra eu ficar vendo, 30 segundos eu já mudei. Exatamente. Certo? Vamos lá. É Inclusive, isso mais ou menos, eu tenho né? a regra dos 5 segundos, a minha mãe acha um absurdo, pra séries. Eu boto uma série e eu conto até 5 lentamente. Se aquela série não me pegou durante 5 segundos, eu não vejo. Ela não vai te pegar mais. Ela não vai me pegar mais. Estatisticamente, tu já analisou isso. Então, tipo, porque a minha amiga tem TDAH também. Só que a minha amiga tem o grau de hiperatividade, que seria o grau 1. Não vou lembrar exatamente os números. Eu tenho o grau, seria o 2, que é do déficit de atenção, porque eu não tenho muito hiperatividade. E daí tem o grau 3, que é tipo assim...
tomando cu, né? Que é os dois, que é quando tem hiperatividade e o déficit de atenção. Ah, entendi. E daí que Puxa tu é uma mosca vida. louca que fica Entendi, batendo nas paredes e mosca babando. louca, É. entendi. É a mosca louca, é isso aí. Ela tem hiperatividade, mas, né? E eu tenho o déficit de atenção mesmo. Uhum. E eu tomo Ritalina. E ela não toma mais hoje em dia. Ela... Por que que esse... E agora eu vou aproveitar a oportunidade, né? Porque eu tô falando agora com uma pessoa que sabe. Eu gosto de conversar com quem sabe. Por que que se falava tão mal da Ritalina, hein? Porque a Ritalina foi muito tempo usada para pessoas que não tinham transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Usavam pra quê? Para concentração. Esse corte da Ritalina vai ser demais. A Ritalina é um... Eu não vou lembrar o nome exatamente, porque assim, eu faço faculdade, mas na prova eu saio ótima, mas, né? Não, tudo bem, vamos lá. A Ritalina, ela aumenta a concentração do cérebro, ela aumenta as enzimas lá do cérebro que faz a gente se Certo, concentrar. certo. Que é o que a gente tem problema, as pessoas têm TDAH. E se uma pessoa não tem isso e ela tomar, Uhum. ela vai ter um hiperfoco maior. Ela vai se concentrar mais. Uhum. Aí as pessoas que não têm, ou as pessoas que simplesmente estão irritadas porque o filho não para quieto, ou porque o Sei, filho não quer ficar na escola, sei. estavam dando Ritalina pros filhos sem motivo. Certo. Ou o psiquiatra achava a criança um pouco agitada demais. Ah, é TDAH. Sendo que não. É uma coisa demorada. Eu demorei mais de 8 meses pra ser diagnosticada realmente com TDAH, principalmente porque eu era adulta. Durante a minha infância inteira eu não fui diagnosticada com TDAH, sempre fui Como é que tu foi diagnosticada? Pô, esse papo é super a fuder. Como é que tu foi diagnosticada? A vida inteira eu tive algum certo contato com psiquiatra e psicólogo. Certo. Tanto por causa dos meus problemas de fonoaudióloga, etc. Então, sempre tive algum contato. Ok. Nunca fui diagnosticada com nada. Certo. Quando eu fui adulta, com 22, 23, não me lembro agora exatamente, eu comecei a ir no psiquiatra de novo e falar as coisas, conversar com o psiquiatra, e o psiquiatra ficava tipo assim, mas tu não tem tal coisa, TDAH? Olha, nunca fui diagnosticado. Certo. E ele começou a mandar fazer uns testes, mandar fazer umas perguntinhas, anotar as coisas que eu fazia e etc. E chegou à conclusão que eu tinha TDAH, mas eu tinha era o déficit de atenção, não tinha hiperatividade. E como e até hoje é difícil de tu ser diagnosticado quando tu tem mais o tipo 2, ou enfim, que é o déficit de atenção, é super... Por que é o mais difícil? Porque é o só do déficit de atenção. As pessoas normalmente diagnosticam a hiperatividade. Que é aquela criança que É não o que para aparece quieto, mais, né? que é o que aparece. É o que aparece mais. Agora, a Entendi. criança que tipo assim, passou a mosca lá e a pessoa saiu total do mundo e viajou na maionese. Isso me lembra cachorro. Às vezes o cachorro fazia isso, né? Os cachorros estão parados assim, quando eles se grudam na mosca. Usar, o meu cachorro fazia isso Uma coisa que eu direto. nunca vou me esquecer, que a minha professora da terceira série falava muito pros meus pais, ai, a Brenda é aquela criança que não pode passar um avião lá fora que ela perdeu a atenção, fica viajando no avião que tá lá fora. No ensino médio é a mesma coisa. Eu nunca vou me esquecer que a minha janela tinha um ferro que passava de um prédio pro outro, Certo. e tinha uns passarinhos ali. Nossa, eu tava seguido viajando os passarinhos. Claro. E as professoras sempre falavam, a Brenda vira e mexe, tá viajando na janela, viajando na batatinha. Eu fui alguma vez diagnosticada com déficit de atenção? Não. Eu com 20 e poucos anos, quando eu me interessei Provavelmente em procurar todas ajuda, essas professoras também não foram preparadas para isso, né? não sei porque normalmente eram essas professoras que me mandavam Uhum. pro psiquiatra, pro psicólogo, pra tentar o diagnóstico. Certo. Aí chegava sentava no médico, o médico falava, não, absolutamente não. Então é incompetência médica mesmo. incompetência Aparentemente médica, é clínica exatamente. mesmo, né? Exatamente, clínica e não... Entendi. Então, tipo, eu passei uma vida inteira tendo uma... Tipo assim, isso me irrita bastante até nesse sentido, porque eu passei uma vida inteira tendo uma dificuldade em estudar, em concentrar, sendo que eu tinha um problema a mais. Uhum. Não era Entendi. algo, né, padrão, normal. E daí eu comecei a tomar Ritalina depois de velha. É como se tu estivesse num campo jogando futebol, só que tu tá com 2 jogadores a menos. E os caras acham que tá tudo certo. Exatamente. Não, só um pouquinho, eu tô com gente a menos, cara. Eu tenho, pra mim é mais difícil, né? Então, tipo, eu passei minha vida inteira estudando, assim, passando dificuldades, assim, me concentrando e tendo que, né, ler o que lute. Sim. Por incompetência médica, Sim. por não encontrar um médico, até Sim. que... E sendo que a vida inteira eu achei que eu tinha alguma coisa, mas os médicos não. Até que eu peguei esse médico que... Só um pouquinho, não, mas tu se enquadra. E daí ele ainda comentou, não, mas a gente vai fazer teste porque é bem difícil adultos com TDAH. Normalmente a TDAH durante a adolescência cura. Certo. Por causa do amadurecimento do Isso cérebro. é algo... o TDAH, pra mim é ignorância, eu não sei, quero aprender. O TDAH é uma coisa curável? Passa? É que quando o cérebro amadurece na adolescência, ele se cura.
o cérebro amadurece e daí as regiões que têm esses problemas, elas tendem a amadurecer. Aí, às vezes, tem alguns adultos que continuam daí com problema. Mas na grande maioria, Entendi. ela começa na infância e na adolescência ali meio que se cura. Entendi. Por causa do amadurecimento. Entendi. E eu não. Eu fui descobrir com a minha adulta. É que tu foi depois, né, o negócio. Então, tipo, a minha amiga mesmo, a minha amiga parou de tomar remédio depois de grande. A minha amiga vai comprar. A minha amiga seria um dos casos que os pais... Ele é tua amiga há bastante tempo, então tu viu ela na infância Exatamente. e depois de grande. É, de 18 anos já. Certo. Então, tipo, a minha amiga seria um dos casos dos pais que ela tinha a permissão do médico que ela tinha hiperatividade, mas a mãe castigava ela com um remédio a mais. Porque Entendi, ela tava entendi. demais e daí dava 2 pra ficar mais calma. Entendi. Que seria, no caso, o caso das crianças que não tinham hiperatividade, o pai dava porque queria que a criança ficasse Então, mais na calma. verdade, quando se fala essa imagem da Ritalina que se fez, é porque o uso indevido de quem administrava. Exatamente. Não é porque o medicamento é uma Não, coisa que causa não. isso. Não, ele causa isso quando ele é mal administrado, Exatamente. né? É a mesma coisa, o cara me der um camarão pra comer, eu morro, eu não posso, sou alérgico, então não posso dar um negócio que tá É errado. que nem a gente vai falar, sei lá, de bebida alcoólica. Não é Sim. bebida alcoólica o problema é o cara que enche a cara sem moderação. Exato, é o que eu falo da arma, do carro, é Exatamente. tudo isso aí. Então, não, eles não fazem A nada. Ritalina, o problema não é o remédio em si. Uhum. O problema é os profissionais e os pais que simplesmente pegaram a medicação pra tentar acalmar o filho, que eles não estavam saco cheio de cuidar da criança. E que tava- contigo, como é que tem sido esse, como é que foi esse uso aí? Aí tu começou a usar e como é que é isso? É um comprimido que se toma? É Como um é que comprimido que a gente toma. Eu tomo todos os dias. E quando eu tenho que me focar mais, né, estudar, fazer provas e tal, eu tomo mais Certo. um. O médico uma vez tentou aumentar a dose pra 3 comprimidos, né, mas daí eu não me senti muito bem, a gente não fez. Ok. Mas, porque o se acalmar, Uhum, que eles falam, é que a gente se foca. entendi. Então a gente tá tipo a 1000 e a gente diminui e foca em alguma coisa. Então, como eu falava, eu inclusive via e eu achava tipo coisas que eu lembro de infância da minha amiga essa, com Ritalina a mais do que ela deveria tomar, Sim. e ela era uma planta. Ela tava tipo quase babando assim, sabe? Ela era uma criança extremamente, tipo, animada. E daí, quando a mãe dela ficava puta lá e tocava o negócio nela, ela ficava, tipo, Uhum. stand-by, assim. Total. Porque tinha tomado um negócio a mais. Então, ela tava, tipo, robozinho ali, sabe? Travado total. Entendo. Então, é isso que os pais fizeram com os filhos. E por isso que a Ritalina ficou, tipo, nossa. Imaculada, né? Macular a imagem da Ritalina. Aqui não chegou a ter, mas nos Estados Unidos não foi a Ritalina. Eu acho que é Deral o nome. Eu acho que é. Meu cérebro acabou de me falar que é. Então, eu vou confiar nele. Tudo bem. Que é uma outra versão mais segura até da Ritalina, que no Brasil a Anvisa não deixou entrar, que chegaram a usar como droga, porque era estimulante. E as pessoas que usavam vendiam pros outros que não tinham transtorno. Sim. Então rolou muito isso. Isso rolava. Aqui também rolava. Antigamente era outros medicamentos, mas também. Sabe, tipo, mas o da Ritalina então caiu muito preconceito disso. Por causa do mau uso do negócio. Sendo que e daí causou problema pra quem realmente precisava usar. O meu psiquiatra uma vez me comentou isso. Que as pessoas que realmente precisavam usar acabaram tendo problema com o remédio porque elas precisavam usar e não conseguiam usar o negócio. E aí eu te pergunto o seguinte, olha só, vamos conectar com o que a gente estava conversando antes, porque me parece que essa questão da Ritalina, ela também diminui os estímulos para o ser humano ter relações pessoais. Ou pelo menos, se não desestimula, deixa ele menos capacitado para essas relações interpessoais ou relações pessoais. As relações pessoais, porque são mais profundas. Até as interpessoais eu acho que o cara vai, a gente estava discutindo porque que tem menos, né, relações pessoais, e agora tem uma oferta de informação, aquele papo todo, e aí a gente entrou na medicação, e a gente entrou também naquele papo que tu tinha citado, da cobrança dos jovens e tal, que isso pode dar alguns transtornos, desvios nas cabeças desses jovens, e aí a gente chegou na Ritalina, que ajuda, tá? E aí eu pergunto o seguinte, TDAH é uma coisa que aumenta
por conta desse nosso comportamento atual, imediato, virtual, enfim, cobrando coisas que cobra ou cria expectativas, enfim, é uma doença ou não? Ela sempre teve mais ou menos uma parcela X do mundo, só que agora ela ganhou visibilidade. Não, ela sempre teve uma parcela X do mundo. Porque, como eu disse, é na estrutura do cérebro, né? Não é uma diferente da ansiedade, alguma coisa certo. assim. Você também é, mas, né? Entendeu? Por exemplo, a minha mãe, eu sei que ela, com certeza, até hoje, com certeza ela tem TDAH. Uhum. E ela, quando era criança, sofreu muito com TDAH. Meu pai tem quase certeza também que tem. Tem alguns estudos, eu não vou afirmar com certeza, que teoricamente TDAH é hereditário. Uhum. Então, tipo, antigamente tu via muitas vezes as pessoas falarem que tinha aquela criança daquele bairro que aquela criança era um demônio. Ela se destacava. Ela se destacava. Provavelmente aquela criança tinha TDAH. Uhum. Então por isso que ela se destacava. Entendo. Então, tipo, é uma coisa que sempre existiu, só não tinha os estudos sobre, assim como outras doenças, enfim, né? Então, o TDAH não é uma coisa que tem mais ou menos. Eu acho que, na verdade, TDAH eu acho que é uma coisa que continua no mesmo nível que tinha antes e que tem hoje em dia. Ele só ganhou visibilidade agora. Eu acho que ele só ganhou visibilidade mesmo. Não é uma coisa que tem mais ou menos hoje em E dia. esse ganho de visibilidade, aparentemente, tu acha que melhorou a convivência ou melhorou as relações com as pessoas que têm TDAH e quem não tem? Ou essa visibilidade não alterou em nada e tudo continua tão difícil quanto foi pra ti, quanto foi pros teus pais, enfim? Não, eu acho que melhorou. Porque hoje em dia, do mesmo jeito que eu finalmente consegui o diagnóstico, eu acho que, espero, né, que alguém, tipo, mais novo do que eu, seja mais fácil conseguir um diagnóstico do que eu na minha época. Porque na mesma época que mandaram eu e a minha amiga no psicólogo, e daí é isso que eu quero dizer, que o déficit de atenção era mais difícil. A minha amiga foi diagnosticada com TDAH, porque ela tinha o nível de hiperatividade. Entendi. Eu que tinha o nível 2 lá de déficit de atenção, não fui diagnosticada. Eu voltei como se eu não tivesse nada. Entendi. Porque levaram nós duas. Provavelmente, se tu tivesse sido diagnosticada na mesma época com a coisa certa, assim como ela parou a medicação, tu também teria parado. Talvez tivesse. Talvez. De repente não, né? Não. Porque eu acho que ela parou por causa dos abusos a mais ali, paternos e tal, né? Da medicação. Ah, certo. Então, tipo, talvez eu tivesse continuado tomando direitinho e tal. Mas. E ela, depois que ficou adulta, que virou adulta, consertou? Não, ela continua maluquinha. Mas é que ela teve que... Como é que eu posso te dizer? Eu acho que às vezes tu aprende a lidar com aquilo, com a medicação. Tu te adapta? E daí com o tempo tu acaba tirando a medicação, mas tu consegue lidar com aquilo sem. E talvez de repente sim, eu teria parado de tomar porque eu teria aprendido. Como assim? Tu aprende a lidar sem a medicação? Como é que eu posso te dizer? Que nem quando alguém toma um remédio pra parar de fumar. Ela toma durante um tempo um remédio pra parar de fumar. Certo. E daí chega um momento Pra manter o equilíbrio químico, né? Aí chega um momento que ela para de tomar o remédio pra parar de fumar. E ela não fuma mais. Certo. Porque ela aprende que, né, o equilíbrio químico e tal. Eu acho que no caso dela foi mais ou menos isso, imagino eu. Ela aprendeu a se equilibrar com um medicamento, porque quando a gente é criança a gente não consegue se equilibrar de nada, Perfeito, né? perfeito. E depois, quando ela parou a medicação ali na adolescência e tal, ela conseguiu aprender que, tipo, com a medicação eu faço isso, então eu vou aprender a fazer a mesma coisa sem a medicação, a mesmo Mas rotina, aí foi por conta né? dela. Ela cuidando do seu planejamento, ela fazendo o seu planejamento e treinando, e, enfim. Eu, como não tive esse apoio, né, esse remédio, esse apoio pra aprender que eu tinha essa possibilidade, e eu não aprendia isso, eu não sabia que eu tinha isso. Claro, então, tipo, lógico. Eu nunca tive. O que é pior, né? Tu ainda foi pra ser analisado e ainda disseram pra ti, não tem nada. Exatamente. Então, ainda foi pior. exatamente. Pior do que não saber, o cara te dizer que tu não tem nada, tu ter, né? Eu vivi a vida inteira achando que, tipo, não, eu sou normal, eu sou, sei lá, preguiçosa. O que a maioria do TDAH até as pessoas são só preguiçosas. Pois é, dá umas. Vamos fazer um corte com isso aqui. Me dá umas. Vamos lá. Me dá umas características de TDAH pra gente tentar identificar quem tem TDAH. Não, é que quem tem TDAH, a gente, além de se distrair muito, a gente procrastina muitas coisas.
E então, tipo, as pessoas normalmente levam a gente como preguiçoso, corpo mole. Ah, não fez porque não quis. Não, eu esqueci. Não, tu não fez porque tu não quis. Não lavou a louça porque tu não quis. Não, eu esqueci. Não. Talvez você não seja preguiçoso, você só tenha déficit de atenção. Só isso. Não é possível. Não use como desculpa. Boa. Que é muito fácil a gente usar como desculpa também. Boa, é verdade. É muito fácil a gente cortar o papelzinho ali do queijo ralado e deixar ali em cima. E a mãe falar, tipo, não botou no lixo por quê? Ah, porque eu tenho TDAH. Muito bom. Nas primeiras vezes, de fato, foi. Mas depois, sim. não, sabe? Sim. E isso vai também de... Como é que eu posso dizer? De tu forçar, sabe? De tu... Tipo esse lance do papelzinho. Tá. Realmente é comum tu cortar alguma coisa, tu tirar a embalagem de alguma coisa, tu botar em cima da mesa e tu esquecer daquela porcaria em cima da embalagem, mesa. claro. Mas E é tu normal. sair. Me parece normal isso. Só que daí, quem é uma pessoa normal, a minha mãe, por exemplo, ela vai lá, vê a embalagem e tira. A gente simplesmente não vê, o negócio some dali, a gente não enxerga mais. Daí, quando a gente vê, a gente se distrai com outra coisa. A gente pega, tipo, um papelzinho pra gente botar fora. O controle. É tipo isso, sabe? Entendi. Não bota. Aí tem que fazer, não, papelzinho pra botar fora, papelzinho pra botar fora, papelzinho pra botar fora e botar fora. Uhum. Porque isso é um pouco irritante até. A gente tem que ficar repetindo, às vezes, o que a gente tem que fazer pra gente não esquecer. Isso me lembra um jogo que tinha no SBT, eu acho que tu viu isso. Nossa, SBT, porque a gente é velho, né? Mas que se chamava Corrida Maluca. Os caras iam jogar para fazer várias provas para ganhar passagens, milhas para viajar a vários países do mundo. E aí o lance é o seguinte, tinha várias provas para fazer e um tempo X para terminar todas as provas. Mas vamos supor, a cada 5, 10 minutos começava uma prova nova. Pim, começou essa, pim, começou aquela, pim, começou... E aí o cara, em vez de pegar uma e fazer toda ela... Não, ele ia lá fazer um pouquinho, aí abria outra, ele ia fazer um pouquinho, aí abria outra, ele ia fazer um pouquinho. Aí no fim ele ficava com 4, 5 provas abertas pra fazer, não fazia nenhuma e no final se ferrava porque ele não tinha milha nenhuma, porque ele não tinha cumprido nenhuma. Sim. Porque a cada prova que tu cumpria, tu ganhava milhas. E se tu cumprisse todas, tu ia ganhar as milhas que tu queria. Eu quero ir pro Japão. Tá, não, tu ganhou, tu não cumpriu todas, então tu só vai até a Itália, né? Uma coisa mais ou menos assim. Então me parece que isso que tu tá me dizendo é que uma dica boa para quem talvez tenha essa dificuldade ou esteja sentindo algum tipo de dificuldade desses, seja cumprir missões. A cada missão que apareceu, tu vai lá e cumpre ela antes de começar outra. É basicamente isso. Tem uma outra pessoa que eu sigo no YouTube que fala isso, de botar como missões. Porque ele fala até no vídeo que é muito comum a gente tá com um copo d'água na mão. Isso é de fato. A gente saiu da cozinha com um copo d'água na mão. E daí a gente chega no quarto, cadê o copo d'água? Eu estava com um copo d'água na mão. E daí a gente tem que voltar tudo e começar a procurar onde é que tá o copo d'água, porque a gente não sabe. Entre a cozinha e o quarto, tu largou o copo d'água, é isso? A gente largou o copo d'água e a gente não sabe aonde a gente largou o copo d'água. Cara do céu, bicho, que louco isso. Então, tipo, é muito comum tu tá com algo na mão e tu chegar no destino e ficar, tipo... Cadê o... Daí vai lá e volta tudo pra procurar um negócio. E daí tu encontra... Daí, tipo assim, o pior é, tipo assim, tu vai encontrar o copo d'água lá na rua. Nossa, tu foi até a rua e não lembra. Eu fui lá na rua. O que tu foi fazer na rua, sabe? né? Tipo, Tem mais essa. Né? Foi lá na rua fazer outra coisa, acabou largando um copo d'água lá na rua. E pior é daí isso é outra coisa que a gente aprende com o tempo. Porque daí, às vezes, quando a gente é mais novo, a gente fica brabo achando que alguém pegou o negócio e fez alguma coisa. Ah, sim. Cadê o copo d'água que eu fiz aqui? Sim. Aí a gente... Sim. Fui eu. Porque também é natural da gente ficar bravo achando que foi a outra pessoa. Mas de modo geral, os problemas causados são esses, assim, né? Na vida do indivíduo, né? Não chega o problema do indivíduo, me parece, me corrija se eu estiver errado, mas o problema de quem tem TDAH não prejudica ninguém. Não é o tipo de problema que faz alguém prejudicar alguém, né? Não sei, tô perguntando, na verdade. Porque eu vejo outros transtornos, eu vou te dar um exemplo, tá? Um cara tem, por exemplo, sei lá, um transtorno mental, tá?
e de repente o cara começa a gritar, ou uma pessoa que tem, sei lá, o cara que tem Alzheimer, não lembra das coisas, ou enfim, isso acaba espelhando nos outros que estão ao teu redor. Sim. Os caras acabam vai sofrendo. depender. A minha mãe diria pra ti que sim. Como que assim? atrapalha um monte. Atrapalha um monte. Mas ela também não tem? Não, eu digo que eu Sim. acho que tem, né? Não, mas Porque, tipo, por exemplo, ela surta legal, porque ela encontra os bagulhos pela casa, fica indignada, porque tá as coisas espalhadas pela casa, e daí ela fica tipo assim, pô, não deu pra guardar, e não sei o que, tipo, não, mas não foi por gosto que eu não guardei, não foi por gosto que eu deixei aí, foi simplesmente porque eu realmente esqueci. Então minha mãe diria que não, atrapalha, porque, tipo, deixa a minha casa desorganizada. Eu pensaria também, tipo, já viu aqueles casos dos pais esquecer os filhos nos lugares? nos carros, claro. Eu tenho quase certeza que as pessoas têm TDAH. Porque não pode ser uma pessoa normal. Eu não sei como é que funciona o cérebro de uma pessoa normal, né? Certo. Mas eu acho que aquela pessoa deve ter tido TDAH. Pra esquecer o filho dentro do carro. Ou pra esquecer o filho na creche. Não se dá conta, tipo assim, a pessoa sair de casa e não olhar pro banco de trás, chegar na hora de largar o filho e... Ah, não peguei a criança. Tá em casa. Daí tem que voltar pra pegar a criança. Minha nossa. Sabe? Tem uns bagulho assim na internet. Daí a pessoa voltar pra pegar... Esse tempo mesmo ali de uma mãe que foi levar o filho pra aula de violão. Aí chegou pra largar a criança no violão, tava ela e o violão. O filho tava em casa. Ela teve que voltar e tava a criança lá sentada do lado de fora esperando ela. Que loucura, cara. Eu fico, cara, isso é coisa de gente com TDAH. Não é de gente com cérebro normal, assim, Mas sabe? aí uma pessoa que sabe que tem essa dificuldade, que tem essa peculiaridade, não vou nem chamar de dificuldade, é uma peculiaridade. Mas a pessoa sabe que tem essa peculiaridade. E ela vira um adulto, como tu. E o cara sabe que tem um negócio. E o cara não pensa duas vezes pra certas coisas, não cria mecanismos de segurança, assim. Então, tu tem algum... Como esses teus papelzinhos anotados que a gente tá falando, que... isso é um mecanismo que então, tu criou, às né? vezes, sim, mas é que tem que pensar que tem erros, né? Porque às vezes a gente tá muito Atarefado. É, isso aí. Quando eu sei que não vai sair, eu desisto. Tá bom. Porque, cara, imagina um dia que tu sabe que tu tem que ir no banco. E daí tu sabe que tem que trabalhar, que tu tem que pegar a criança e dar café pra criança, e daí tu tem que dar comida pro cachorro, e daí tu tem que sair, tu tem que botar gasolina no carro, tu tem que fazer um monte de coisa que pra uma pessoa seria normal, mas daí tu tem mais o TDAH. É muito mais fácil tu esquecer de fazer alguma coisa. E daí às vezes Mas alguém que tem essa peculiaridade pode ter o mesmo número de coisas pra fazer que uma pessoa normal? É que a gente não tem escolha, né? Aí que tá, tipo, aquela hora que tu me perguntou que se iria alterar ou não viver, é que a gente não tem escolha. A gente não tem um tratamento especial porque a gente tem TDAH ou não. A gente tem que lidar com isso no mundo real e deu. E daí às vezes tu sai, sei lá, tu tá com o teu carro com pouca gasolina, que vamos imaginar esse caso dessa mãe aí que é seu filho. Certo. Tá com o carro com pouca gasolina, tu sabe que tu tem que passar no posto pra botar gasolina. E tu sabe que tu tem TDAH, que tem grande chance de se esquecer. E daí tu começa a ficar, eu tenho que passar no posto pra botar gasolina, eu tenho que botar no posto pra passar gasolina. E daí tu começa a ficar fazendo a regra. Do filho. Tem que fazer a regra pra não esquecer. Só que tu esqueceu. E daí tu espera automaticamente que a criança entre no carro e faça o negócio, porque ela sempre faz isso. Casualmente, no dia, o Grifo disse que subiu pra ir no banheiro antes da mãe sair. Nessa hora que o Guri saiu no banheiro, a mulher pensando, tá, vou botar gasolina no carro, vou botar... E ela foi botar gasolina no carro? Saiu, não sei, porque eu tô pois falando... Pois é, sim, claro. A mulher foi lá, bota gasolina no carro, volta na hora de descer. Tá, botei gasolina no carro, tá. Ah, fulano. Cadê fulano? Sabe? Porque tá pensando nas coisas que ela não tem que esquecer, que é o que a gente acaba fazendo. Tem que ficar martelando pra não esquecer o negócio ali e não acabar... Mas eu acho essa do post-it maravilhoso. Eu acho que o cara que inventou post-it tinha TDAH. Pois é. Né? Eu acho também, porque não... Eu acho ótimo isso. Eu não sei se eu tenho, não me parece, mas enfim, não sei, não sou médico. Eu acho que qualquer pessoa, assim, um pouco em mais algum nível, né? Eu acho né? que... Mas... Puxa vida, como é legal pra mim. Eu acho o post-it lindo nesse sentido, assim, sabe? De que bota um negócio ali, pum, eu não sei, é pragmatismo o nome disso. Eu não me lembrava a palavra é pragmatismo. É que esses dias também um outro amigo conversava comigo aqui sobre isso. Eu acho que ser uma pessoa pragmática me parece um bom mecanismo de defesa pra quem tem TDAH.
Porque o pragmático, bom, eu vou ali, isso aqui, fazer isso aqui, pum, pum. E aí tu cumpre as missões, que é o que a gente tava falando antes, né? Sim. Porque... Vamos dizer, porque tem celular, hoje em dia tu pode anotar no celular. E quem disse que tu não esquece de abrir o negócio do celular e olhar o celular? Assim, se o celular não despertar pra ti, não adianta nada anotar. Eu já cansei de anotar, por exemplo, no celular. Vou no mercado e tenho que fazer isso, isso, isso. E depois na farmácia fazer isso, isso, isso. E anotar as paradas assim no celular. Certo. Eu ir fazer os negócios, chegar em casa... Putz, eu não olhei o celular. Eu abri o celular e tá ali, tal coisa que eu tinha que ter feito. Só que eu não me lembrei de abrir a nota do celular pra olhar os negócios do celular. E daí, às vezes, eu tenho que sair de casa, quando eu sei que tem coisa muito importante, eu tenho que sair de casa. Não esquece de abrir a nota do celular. Não esquece de abrir a nota do celular. Não esquece de abrir a nota do celular. E isso daí, se tu for parar pra pensar, é que pra mim é meio que natural, né? Mas se tu for parar pra pensar, é um negócio meio estressante, né? Porque tu não consegue relaxar nunca, né? Sim, passa o tempo inteiro. Sim. É um botão piscando ali o tempo todo. Tem que fazer tal coisa. Sabe? Tu só consegue relaxar no dia que realmente não tem nada pra fazer. E daí, às vezes, nesse dia que tu não tem nada pra fazer, alguém te pediu, sei lá, sem pra contar recolher. que aí a busca do cérebro começa a ser essa, né? Por um dia sem ter nada pra fazer. Exatamente. Aí é o que o cérebro quer. Não, eu quero um dia sem ter nada pra fazer. Aí, às vezes, nesse dia que tu tá em casa sem nada pra fazer, a tua mãe pediu alguma coisa de manhã. Recolhe a roupa, sei lá. Aí a tua mãe chega de noite. Pô, não recolher a roupa. Tu pediu pra recolher a roupa? Eu vim aqui e pedi pra tu. Eu não me lembrei. Não deu, não sei o que, tu não fez porque tu não quis. Não, é que... Hoje era o dia que eu que eu não acendi nada. Só fiquei o dia sem fazer nada. Entendi. Mas, de modo geral, é tranquilo, né? Não, de modo Viver geral, com eu isso. acho que é. Pra mim, que não tem muito, né? Eu acho que pro empresário deve ser um pouco infernal, né? Mas pra mim não é muito, assim, não tem tantas responsabilidades, diria assim. Mas eu acho que tu é um bilionário filantrópico, playboy. Tu acha mesmo? Eu acho que deve ser um pouco Poxa, eu mais acho que hard. quanto mais dinheiro tu tem, menos tem que te preocupar, eu acho. Eu acho que quando a gente não tem dinheiro, a gente tem que se preocupar muito mais, quando né? a gente tem dinheiro e não tem um monte de gente pra fazer por ti, sim. Pois eu tô mas... brincando, tipo, do Iron Man, que fala, tipo, milionário, filantrópico. Sim. Agora, quando tem uma pessoa cheia de, tipo, que tem ONG, tem empresa, tem isso, tem aquilo, um monte de coisa pra fazer, e daí tu tem TDAH, tipo, meu Deus do céu, boa sorte. Porque tu tem um monte de coisa, tu ainda ter família, etc. Meu Deus do céu. Eu, por exemplo, eu e minha amiga falamos disso normal. A minha mãe às vezes fica tipo, já deu comida pro cachorro? E eu fico tipo, não, eu esqueci. Aí fica, não pode ter filho, né? Porque esqueceu de dar comida pro cachorro. Eu fico tipo, meu cachorro tem que me avisar, porque ele tá acostumado a me avisar. Ele sabe que ele tem que me avisar. Ele vai lá, ele sabe que 7 horas é o horário dele, ele vai lá e começa a me avisar que ele tá na hora de comer. Ele já tá acostumado. O cachorro da minha amiga é a mesma coisa. Os gatos da minha amiga é a mesma coisa. Os bichos já estão acostumados. Os bichos estão acostumados, os meus também me avisam e tal, me cobram, me chamam. Porque se não me avisarem, às vezes, eu esqueço. Se o bicho estivesse lá num dia que ele não tá com fome e não pedir Não, eu sou campeão de estar no computador trabalhando e eles me avisam. Eu nem sei que horas são. E sabe, tipo, pô, tu não lembra? Daí fica, porque não vai ter filho, não sei o que. Pode ser, você não quer ter mesmo. Tipo assim. Mas aqui eu falo pra ela, uma criança chora, né? Pra quando chorar, daí eu falo pra ela. Quando eu estiver berrando lá, a gente tá com Quando estiver berrando, ele tá chamando alguma coisa. Cara, eu quero ter a oportunidade de um dia conversar contigo aqui sobre bicho, sobre animais, tá? Porque dentro das relações interpessoais, eu acho que a gente também se relaciona com os animais. Mesmo que eles não sejam nossos, mesmo que o cara não tenha animal em casa, mas o simples fato do cara ir no zoológico, ficar parado na jaula sei lá, da arara, olhando pro macaco, sei lá, não me interessa. Isso é interagir com o animal. Sim. E eu quero falar sobre isso, sobre essas interações com os animais. E aí eu queria te perguntar, em outro momento vou conversar contigo sobre esse assunto, não hoje, mas tem uma coisa que eu quero te perguntar em relação a isso hoje. Quimicamente falando, biologicamente falando, o abismo que existe entre os sapiens e os outros animais, ele é um fato que impossibilita a comunicação entre as espécies? Biologicamente falando, não tem nada assim de... em que sentido? Tipo, vocalização? Ou... Não necessariamente vocalização, mas o fato de eu conseguir passar uma mensagem para o outro.
o fato dele ser tão limitado, como se diz, dos animais. Isso seria estrutura cerebral daí. Estrutura cerebral. Estrutura cerebral e vocalização seria a estrutura física daí, né? Uhum. Da boca e do... Porque, tipo, o cachorro, por exemplo, não consegue falar por causa da forma do focinho e da língua. Ela vai fazer a movimentação para produzir a palavra. Perfeito. E do cérebro, a mesma coisa. Tem estudos que indicam que o cérebro do cachorro consegue atingir até os 5 anos de idade, que seria do humano. Então, o comportamento físico do cachorro, do cérebro humano, seria até os 5 anos. Entendi. Então, se tu tratar o cachorro como uma criança de 3, 4, tá dentro. Tipo isso. Não adianta querer falar com ele como um cara de 22, não vai tanto funcionar. Tanto que as pessoas ficam julgando às vezes, porque o cachorro entende. Não, porque o cachorro não entende. Cara, o cachorro entende. Tu falar com o cachorro, tu ensinar as coisas. Tem um Border Collie lá, que sabe 100 e poucas palavras. O meu cachorro, eu ensinei palavras, ensinei o nome dos brinquedos, ensino os nomes das palavras, o nome das coisas. Eles têm capacidade de aprender as coisas. Basta, gente. Eu tô louca pra comprar aqueles botãozinhos que a gente grava os negócios, os cachorros apertam em cima. Aprender. Nossa, lá é meu sonho de consumo, porque eu sou apaixonada pelos cachorros que faz aquilo. Porque os cachorros aprendem a se comunicar por aquilo. Eles têm a estrutura pra conseguir um certo... Mas tem gente que não é racional. Não, né? Tem coisas e tem coisas. E daí isso vai da estrutura física do cérebro ali, né? E de estudo também, porque tem muito pouco estudo sobre, né? A gente tá muito preocupado em estudar outras coisas e não muito isso, sabe? Me parece que o homem tá mais preocupado em estudar a bomba que tira a vida do que a vida de uma coisa que ele não conhece, ou a vida de alguma coisa que entender a vida de... Por exemplo, esses tempos eu vi um documentário de um polvo no Netflix. E um polvo inteligentíssimo, cara. O polvo é inteligente pra caramba. Puxa vida, cara. Quando que... E de verdade, e eu não tenho vergonha de dizer... Eu nunca imaginei que o polvo era tão inteligente. Sim. Mas, cara, o polvo é super inteligente. Quando é que a gente ia saber que um polvo é inteligente? Não, eu falo muito isso... eu falo isso muito porque eu vejo os programas de bicho, né? As pessoas ficam tipo, golfinho, porque eu amo golfinho. Eu fico tipo... Golfinho é super psicopata, mano. Eu acho o golfinho... É mesmo? Nossa, golfinho estrupa. É mesmo? Golfinho Olha estrupa. aí, golfinho estupra. Golfinho estrupa. Golfinho se droga. Se droga? Golfinho já tem vários estudos que o golfinho pega baiacu e eles passam o baiacu entre eles. Eles pegam o baiacu, batem no baiacu pro baiacu inflar e daí eles se... Né, ficam jogando como se fosse bola. Jogam o baiacu um pro outro e se chapam com as toxinas do baiacu. Que golfinho tem comunicação entre si com um padrão de sons. Então, tipo, teoricamente eles têm alfabeto. O golfinho é tipo um skinhead. O golfinho é um ser humano aquático. E daí, tipo, o golfinho tem a comunicação semelhante à nossa, só que com sons. Sim. Porque eles têm, teoricamente, alfabeto e coisas assim, que é difícil, mas tem uma pessoa que faz estudo pra tentar, né, já vi algo sobre isso. O cérebro mais semelhante ao nosso é o do golfinho, fisicamente. O cérebro do golfinho é tipo gigante, assim. Daí se tu botar um cérebro humano, eles são super semelhantes. Puxa vida. Então, tipo, eles são bissexuais, porque eles se relacionam tanto com homens quanto com a mulher. Então, tipo assim, golfinho é uma... Golfinho é baita filho da puta, mano. cara. E daí eles matam outros animais por prazer. Tem vários indícios deles pegarem os animais e levarem pro fundo do mar pra matar afogados simplesmente por matar. Simplesmente que, tipo assim... né? Tô chocado com os golfinhos. Já não gostava muito de golfinho agora, então lufas. Porque golfinho? Eu fico tipo... Tu sabe? Não sabe nada de golfinho, né? Golfinho, eu meti nisso, cara, mano. Que loucura isso aí. Golfinho é super inteligente. Falam que golfinho é mais inteligente que os primatas, assim, se for comparar. Macaco, com os animais, assim, né? Por causa de todas as estruturas que eles têm. Que loucura essa aí do golfinho, foi demais. Fiquei apavorado agora. Eu já não gostava muito de golfinho, mas agora eu acho eles uns merda. Não, fuder com os golfinhos. Bem, muito obrigado, Brenda. Muito obrigado por ter vindo aí, topado vir aí bater um papo, a gente trocar uma ideia. E eu vou querer que tu, em outra oportunidade, se tu puder vir pra gente conversar sobre bichos. Exatamente isso que a gente tá falando dos golfinhos, né? Porque eu sei que tem um monte de coisa legal pro bicho. Cara, se tu curtiu aí, muito obrigado, valeu.
curte, compartilha, marca sininho, faz aquela balela toda que tu já sabe, dá uma olhadinha nos links aqui embaixo e na semana vem os cortes. Segura aí, até mais. Tchau.